Boa noite. Boa noite. Vamos começar a nossa noite. Começar não, né? Prosseguir. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e rogar a presença de Deus, Jesus, a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos guia e que nos guarda. Que a nossa noite seja muito abençoada, que o amor possa tocar os nossos corações para que a gente fique um pouco mais brando, um pouco mais otimista e um pouco mais corajoso para enfrentar a vida. Que as nossas famílias sejam abençoadas, os nossos amigos e todos aqueles que a gente ainda não conhece. Que a misericórdia de Deus possa se estender em todos os lados, principalmente para aqueles que mais precisam. Que assim seja. Bom, continuamos no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E os itens de hoje são os itens 12 e 13. E eles têm o seguinte título: Motivos de resignação. Como de costume, eu vou ler primeiro, depois a gente fala sobre ele, tá bom? Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como o início da cura. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as vossas dores aqui na terra são os pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes por Deus reduzir a vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, a quem o credor diz: se me pagar hoje a 100ª parte, eu te dou quitação de toda a dívida e você estará livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual o devedor que não ficaria feliz, mesmo que passando por provações para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria? Este é o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes, porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira se endividarem de outra, tornam maior o tempo para sua libertação. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que ela seja, que não arraste consigo a sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não nesta vida, será noutra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que se deva merecer, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre, como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos nossas novas dívidas. Quando entra no mundo do espírito, o homem se assemelha ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgaram felizes na terra, viveram ociosamente, cuja felicidade constituiu-se na satisfação do seu amor próprio nos gozos terrenos, ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste o teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas,
pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se ele encarar a vida terrena pelo lado da vida eterna do Espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja, ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com a sua posição sem invejar a dos outros e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, pelo ciúme e pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Esse é o textinho de hoje. Chefinho, eu mudei de ideia. O senhor pega meu papel? Por favor? Porque tem uma anotação aí que eu acho que é melhor eu lê-la. Gente, o capítulo do Evangelho que a gente está lendo, capítulo 5, se chama Bem-aventurados os aflitos. Não sei se a gente já falou sobre o que isso significa, mas às vezes bem-aventurados, bem-aventurança é trocado por feliz. Então a tradução, uma das traduções, um jeito de entender seria: felizes aqueles que estão aflitos. Ou felizes aqueles que sofrem. Ou felizes aqueles que choram. E isso é uma frase muito estranha, né? Difícil de entender. Como é que você ouve isso? Feliz aquele que chora. Feliz aquele que está aflito. Escutar isso é no mínimo esquisito. E aí o item de hoje chama motivos de resignação. E aí, como eu entendi que resignação não é uma palavra muito comum no nosso dia a dia, eu trouxe aqui o significado. Resignação. Ato ou efeito de resignar-se. Aceitação de todos os sofrimentos, sem se revoltar. Então, num capítulo que se chama Feliz aqueles que estão aflitos, tem um itemzinho que a gente vai falar que é motivos para você aceitar o seu sofrimento sem revolta. Difícil. Brabo. Ruim de engolir. Porque ninguém quer sofrer. Ninguém gosta, ninguém acorda num dia e fala: nossa, que alegria, eu estou sofrendo tanto hoje, quero continuar sofrendo o resto da minha vida. Não é isso que a gente aprende, não é isso que a gente gosta, não é isso que a gente quer pra gente. Ao contrário, a gente quer deixar de sofrer. Se a gente está num relacionamento que está ruim, a gente quer ou transformar o relacionamento ou deixar o relacionamento. Se a gente está num serviço ruim, a gente quer mudar de serviço. Se a gente está com um problema na família, a gente quer resolver o problema na família ou largar a família para lá. A gente não quer ficar ali, assim, vou me remoer aqui neste sofrimento profundo. Então, como é que tem isso? Como que alguém vira e fala assim, feliz o que está aflito? E aqui eu vou te apresentar motivos para você aceitar seu sofrimento sem se revoltar. Pensando nisso, eu vou trazer uma outra pergunta, que é, não porque eu devo aceitar o sofrimento, mas entender primeiro por que a gente sofre, certo? Porque na maioria das vezes o sofrimento está lá. Está colocado e a gente só quer sair dele. E a gente não tem muita dimensão de onde o sofrimento está vindo. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. O sofrimento, ele vem, todo sofrimento vem de algum vício, de alguma perturbação, de alguma paixão que o espírito carrega com ele. Ah, mas não é possível. Eu estou sofrendo porque o meu trabalho é ruim. Não. A maioria das vezes a gente está sofrendo porque a gente não quer aguentar o chefe.
porque a gente não tem poder de compra suficiente, porque a gente não descansa tanto quanto a gente gostaria, porque a gente se sente humilhado no trabalho. Tá vendo que tem questões que são do espírito? É como o espírito se sente perante o mundo que faz ele sofrer. É o egoísmo do espírito que faz ele sofrer. É o orgulho do espírito que faz ele sofrer. Todos os sofrimentos vêm de algum vício carregado pelo espírito, se não o seu, o de outra pessoa. Uma pessoa passando fome, eu vou trazer um exemplo que é óbvio aqui. Uma pessoa que está passando fome, ela está num sofrimento profundo. É uma mazela da humanidade, de todos os espíritos da humanidade, ser incapaz de resolver o problema da fome de outra pessoa. Porque a gente joga comida fora, mas a gente não tenta ajudar outra pessoa que está passando fome. Isso é do espírito. É um problema social? É. Mas o social é um monte de indivíduos que estão adoecidos. Então a base de todo o sofrimento, ela é mazela que o espírito carrega. E é mazela, vício, paixão, dificuldade que o espírito traz, que faz com que ele sofra. É isso que faz a gente sofrer. Não é outra coisa. Então, entendendo por que é isso que faz a gente sofrer, aí sim começa, né? A trazer esse processo. Eu sofro porque tem algo dentro de mim que me faz sofrer. É uma coisinha que eu carrego comigo. Então, tem como, se está dentro de mim, tem como a solução estar fora de mim? Tem como eu mudar o mundo e eu vou parar de sofrer? Não. Até porque, na maioria das vezes, a nossa solução é bem egoísta. É mais ou menos assim. Você pensa diferente, eu não penso assim, eu vou melhorar e eu vou aprender a te aceitar. Geralmente você é diferente, eu vou subir esse muro aqui, você some da minha vida. Você não encosta mais aqui. É assim que a gente resolve os nossos problemas de sofrimento, né? A gente finge que ele não está lá. A gente se afasta dele. A gente não pensa assim, é eu que tenho que mudar para resolver. É eu que posso encarar de uma forma diferente. É eu que posso fazer alguma coisa. Não. Geralmente a gente faz desse jeito. E desse jeito funciona? Não funciona. Você fingir que a coisa não está lá não melhora o que você é. Não melhora a sua intolerância. Não melhora o seu preconceito. Não melhora nada em você. Você só está fingindo que aquilo lá não está ali. E isso vai, daqui à frente, o mundo é mundo, tem outras pessoas, você vai tropeçar naquilo de novo, vai doer de novo, vai causar problema de novo, você vai falar, lascou-se. Então, qual é o único jeito que existe para a gente parar de sofrer? Que essas coisas que estão dentro de nós, que nos fazem sofrer, se transformem em outras coisas. Vou dar um exemplo. Aquele que é orgulhoso não pode ser caridoso. As duas coisas são antagônicas. Certo? Eles não tem como. Você não consegue. É tipo, de um lado, na verdade, aquele que é orgulhoso não consegue ser humilde. Desculpa. A caridade é por egoísmo. Aquele que é orgulhoso não consegue ser humilde. São antagônicos. Então, não tem como você pegar o orgulho e jogar fora. O que você precisa fazer é com que o orgulho se transforme em humildade. Ele precisa se transformar em humildade. Então, a partir do momento que o seu orgulho se transforma em humildade, aquilo que antes te fazia sofrer, porque era o seu orgulho ferido, não te faz mais sofrer. Percebe? Uma pessoa que vira pra você e fala, você não é suficiente, isso deixa de te doer. Porque você aprendeu a ser humilde, e você entende que aquela pessoa está no momento da vida dela, que não é verdade, que não tem nada a ver com você, que você não precisa gritar com ela de volta, que você não precisa acabar com a vida dela de volta, você não precisa fazer nada disso. Você transformou aquilo que antes machucava numa coisa que é positiva, no que a gente vai chamar de virtude. Aquilo que antes era vício vai se tornar virtude. E uma vez que se torna virtude, não tem como doer, porque virtude é basicamente amor puro, e amor não dói. Certo? E como que transforma uma coisa em outra? Você precisa viver a experiência.
Se seu orgulho está lá paradinho dentro de você e você não é colocado em nenhuma situação que esse orgulho vai aparecer, não tem como ele ser transformado. Não tem. É por isso que a gente está aqui na Terra. É por isso que a gente tem um monte de situações todos os dias que colocam em prova essas coisas que a gente é. Por isso que todo dia alguém vai te testar a paciência. Por isso que todo dia alguém vai te testar na raiva. Por isso que sempre alguém vai te magoar e você vai ter a opção de eu perdoo ou não perdoo. Isso são as experiências acontecendo para que essas coisas possam ser transformadas. É assim que elas são transformadas. Elas precisam sair de você. Elas precisam entrar no mundo para você perceber que está muito errado, né? Porque se não tem chance dela sair, você não vai nem saber que ela está ali. Então, a partir do momento que alguém vira e fala assim, você é feio. E aí? Faço o que com isso? Faço o que com isso? Sempre choro, entendo o que a pessoa está querendo falar, pergunto para ela, relevo, perdoo, jogo pro universo. O que eu faço? Ou quando um chefe vira para você, está naquele dia atrasado e fala, você vai ter que ficar mais 2 horas. O que eu faço? Como eu me coloco diante dessa situação? Esses são os momentos que a gente tem para essas coisas saírem de nós e se transformarem. É fácil? Não. Por quê? Porque dói. Ser assim dói. Ter essas coisas dentro de nós dói. Faz com que a gente sofra. Por isso, então, que vocês precisam entender. Sofrimento, espírito que está em sofrimento, é sinônimo de espírito que está em transformação. Porque aquilo ali que está dentro dele está se movimentando, está sendo tocado, está sendo transformado de uma forma ou de outra. E aquele que se transforma é quem vai virar de vício uma virtude. É quem vai deixar de sofrer e se tornar feliz. Feliz aquele que agora está aflito. Feliz aquele que agora sofre. Bem-aventurados aqueles que agora sofrem. Porque significa que eles estão em processo de transformação. Para que amanhã, ou na próxima vida, ou daqui 50 vidas, ou daqui 1 bilhão de vidas, você não sofra mais. Sofrer agora é alívio para o futuro do espírito, porque ele vai se transformar. E aquilo que hoje incomoda, amanhã não vai incomodar. Certo? Mas, meu Deus, eu vou aceitar então, né? Silício puro, sofrimento puro, vou abraçar. É isso que eu tenho que fazer então. Tô sofrendo, vou abraçar o sofrimento, vou ser um mártir aqui para sempre. Enfim, é isso. Não é isso. Não é isso. Sofrer é ruim pra gente, eu entendo. A gente precisa buscar parar de sofrer. O que a gente faz na vida tá certo, buscar parar de sofrer. Esse é um movimento ok. O espírito ele tem a liberdade e ele deve buscar parar de sofrer. O que é importante estar na nossa cabeça? Entender que a causa do sofrimento está dentro de nós e não fora. Porque aí você vai buscar parar de sofrer de uma forma diferente. Eu não vou buscar acabar com o mundo. Eu vou buscar olhar o mundo de uma outra forma. Porque aí eu vou me transformar. E aí a situação que agora dói, vai doer menos. Percebe que tem uma pequena diferença no jeito de você buscar se livrar desse sofrimento? Ludmila, vai dar certo de primeira? Não. Vai dar certo 100%? Provavelmente nessa vida não. Vou conseguir parar de sofrer com tudo. Assim, não vou olhar para a situação e falar assim, não sofro mais, de repente, é isso aí. Provavelmente não. O que você vai conseguir é uma parcela todos os dias. Mas é esse o propósito da transformação. E tá tudo bem. E aí ele vai trazer que um dos motivos, né, pelo qual a gente deve aceitar sofrer, é esse um. Entende que isso aí é você se transformar. 2, entende que isso aí vai acabar. Porque vai ter situações na vida, gente, que a gente não vai ter o que fazer. Quando uma pessoa morre,
e você não consegue mudar o jeito que você encara aquilo, a dor pode ser muito profunda. Você pode tentar a vida inteira e mesmo assim ainda vai doer. Tem situações que a gente não consegue tirar a dor de nós. E aí para essas situações ele diz, aceita, entende e aguenta que ela vai acabar. Que o sofrimento de agora é motivo de alegria ali na frente. Segura um pouquinho, aguenta. Que o sofrimento de agora vai ser motivo de alegria e de alívio ali na frente. Porque a frase não é só bem-aventurados os aflitos. A frase é bem-aventurados os aflitos porque eles serão consolados. Eles encontrarão consolo. A dor vai passar. A dor vai acabar. Aguenta. Para aquilo que você tem força de mudar, enquanto você se colocando no mundo, pensando, eu vou respeitar mais, eu vou amar mais, eu vou dar o meu melhor. Para aquilo que você der conta de fazer isso, você faz. Se mesmo assim não for suficiente, confia, tem fé, reza, confia que tem alguém guiando, porque vai passar. E o seu sofrimento de agora é o que vai trazer para você alívio e felicidade no futuro. Sempre. Fim. Certo? Fez sentido? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Um questionamento, chefinho? Não? Então é isso. Acho que era isso pra hoje. Temos recados? Não, também não. Hoje não temos nem recados, pessoal. Bem silencioso o nosso centrinho tá hoje. Então vamos encerrar. Vamos pra próxima parte. Acerendando os nossos corações e sentindo a presença de Deus em nós, ao nosso redor. Vamos respirar fundo e agradecer a oportunidade da vida, de nos melhorarmos, de não caminharmos sozinhos e termos conosco aqueles que a gente ama, aqueles que a gente tem dificuldade, termos conosco as oportunidades de aprender, de melhorar, de viver. Vamos agradecer as boas memórias, vamos agradecer as partes boas que existem em nós, agradecer por todo o caminho que a gente já percorreu até aqui. E que a gente possa se encher de bondade, de coragem e de força para continuar caminhando, para continuar aprendendo e para continuar valorizando cada uma das oportunidades que vem. Para que a gente aprenda a amar, para que a gente aprenda a ser bom, a ser gentil, a ser misericordioso, enfim, a ser feliz. Que a nossa noite seja abençoada, que o trabalho do passe seja abençoado, da conversa, e que cada um aqui seja acompanhado, seja abençoado também no seu caminho de volta para casa e durante a sua semana. Que assim seja.